relatório do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime mostra que 27 milhões de pessoas em todo o mundo têm problemas com o uso frequente de drogas, o que significa que na população mundial, a cada 200 pessoas, uma é dependente química. O programa Artigo 5º de hoje vai mostrar como é a política brasileira de combate ao tráfico e uso de drogas. O artigo 5º determina quais são os crimes considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia. E entre eles está o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Para falar sobre o combate às drogas, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Vitor Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, e a Mauri Andrade, advogado criminalista. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Secretário, gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que tem sido feito para combater o tráfico de drogas. As políticas que envolvem essas duas ações são justamente ações que nós chamamos de redução de oferta, são justamente as ações de repressão ao tráfico de drogas, e hoje há uma articulação da Polícia Federal, do próprio Ministério da Defesa na atuação de fronteiras e também das polícias estaduais. Nós temos aumentado muitíssimo o número de pessoas presas. Ao lado disso, nós temos as ações que nós chamamos de redução de demanda, que são ações que oferecem prevenção, tratamento e reinserção social às pessoas que mais necessitam, às pessoas que são tratadas como dependentes de drogas. Esta rede de cuidados, de prevenção, cuidado, reinserção social, é uma rede que tem se ampliado bastante no país, em vista dos esforços do governo federal, dos governos estaduais, governos municipais e também da sociedade brasileira. Doutora Mauri, a Constituição equipara o tráfico de drogas a crime hediondo. Na prática, o que isso significa? O crime hediondo ele é visto como um crime bárbaro, é um crime em que a sociedade não suporta, o Estado também não suporta, é um crime tido como perigoso. E aí o tráfico de drogas, pela amplitude da sua implicação à sociedade, às pessoas usuárias ou traficantes, ou melhor, aos traficantes especificamente, poderá infiltrar um ajuste e um controle por mais rigidez do Estado. Uma das drogas mais perigosas é o crack, mas mesmo com toda a informação sobre isso, o consumo é alto. A Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, divulgou em 2014 o maior estudo já feito sobre o uso da droga no Brasil. O levantamento foi feito em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. Tráfico e consumo de drogas em plena luz do dia. É cada vez mais comum se deparar com estas cenas, principalmente nas grandes cidades. Um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz mostrou que cerca de 370 mil brasileiros de todas as idades usaram regularmente crack e similares como pasta base, merla e ox nas capitais ao longo de pelo menos 6 meses em 2012. 80% destes usuários eram homens e 14% crianças e adolescentes. A pesquisa também revelou que cerca de 80% dos dependentes químicos consumiram drogas em lugares públicos e de grande circulação. A lei antidrogas mudou a punição para quem é usuário. Quem é flagrado consumindo é apenas advertido ou obrigado a prestar serviço comunitário. Já quem trafica pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. E como ajudar os usuários de droga? Aldísio é presidente de uma comunidade em Brasília que recebe dependentes químicos que se internam voluntariamente. Ele conta que na casa todos têm uma rotina pré-determinada e que diariamente participam de uma reunião de motivação. Com a pressão, você não consegue nada, entende? Então, esse pessoal que vem sob pressão, é muito difícil, entende? Eles entenderem, numa situação posterior, de que são doentes, etc., e não voltariam mais a usar. É muito complicado isso, né? Para quem usa, é difícil, entendeu? Até você se tocar mesmo, você se sentir que você está precisando de ajuda, é difícil você se aceitar que a droga te venceu. Tudo que eu quero é ser feliz novamente, né? Secretário, essas instituições que cuidam de dependentes químicos, elas recebem apoio do governo? Olha, primeiro, a rede de cuidados é a rede pública, fundamentalmente. Nós temos hoje equipamentos distribuídos em boa parte dos municípios brasileiros, que são centros que fazem uma abordagem ambulatorial, são os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, e juntamente com os CAPs, nós temos também leitos em hospitais, nós temos aquilo que chamamos de consultório na rua e equipes de abordagem social.
A matéria mostrou que 80% de usuários de crack fazem uso da droga em cenas de uso, em locais, portanto, à vista das pessoas. E os serviços hoje necessitam desta abordagem, de fazer o contato com o usuário nessas cenas de uso, criando vínculo com os serviços públicos, justamente para oferecer uma alternativa e uma proposta de tratamento. Dentro desta rede, nós temos também a chamada rede suplementar, onde atuam comunidades terapêuticas fundamentalmente. Hoje nós temos um programa de financiamento destas vagas. O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, financia hoje 8.500 vagas em todo o Brasil. Mas, além do financiamento, nós temos também a capacitação para os profissionais que atuam nessas entidades e, como mostrou a matéria, este acolhimento nas comunidades terapêuticas é um acolhimento tão somente voluntário. Isso é importante apontar. E, da mesma forma, estamos hoje, por meio do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, construindo um conjunto de normas que são princípios que servirão para a observação no tocante ao funcionamento dessas entidades. Doutora Mauri, a gente está falando aqui das pessoas que procuram voluntariamente por ajuda. Mas, por outro lado, quando é que pode ser determinada a internação compulsória? Bem, a internação compulsória ela tem uma regulamentação na Lei 10.216 de 2001, a Lei Federal da Psiquiatria. Os agentes públicos que visitam os lugares onde os dependentes de drogas geralmente ficam na rua ali jogados, eles fazem uma entrevista, tentam aliciar e assim levam essa pessoa para fazer uma avaliação. Uma vez que é constatado que nessa avaliação de que essa pessoa já não tem mais domínio sobre o caráter psicológico, caráter físico, é requerido a um juiz competente a internação compulsória obrigatória dessa pessoa para que ela possa se submeter a um tratamento. Por quê? Porque o uso da droga é visto como uma doença. Então, somente um juiz competente poderá, sim, autorizar essa internação compulsória, como se dá um nome aí na sociedade. Se me permite, Flávia, a mesma pesquisa que a matéria indicou, a pesquisa realizada pela Fiocruz, revelou também que 79% de quem faz uso regular de crack tem interesse no seu tratamento. Este dado foi bastante revelador e tem esvaziado muitíssimo o debate em torno da internação compulsória. Nós temos mostrado que a grande maioria das pessoas querem buscar o seu processo de recuperação. E aqueles que ainda resistem, uma abordagem qualificada por profissionais competentes, como regra, tem gerado bons resultados e tem convencido as pessoas a buscarem ajuda, a buscarem tratamento. E tem instituição disponível para todo mundo, doutor? Olha, a rede tem se ampliado graças ao esforço de muitos prefeitos, esforço dos governadores, esforço do governo federal, e estas vagas estão crescendo cada vez mais no país, seja por meio da rede pública, seja por meio da rede suplementar, como a matéria mostrou, as comunidades terapêuticas que têm cumprido um importante papel de acolhimento em ambiente residencial. É possível alcançar esse tratamento na região onde a pessoa mora. Se houver alguma dúvida, as pessoas podem procurar através do número 132. É um telefone que está à disposição de todos. É um serviço gratuito, a ligação é gratuita e pode ser ofertado a vaga disponível na região onde mora a pessoa. Doutora Mauri, voltando a falar agora da lei. A lei antidrogas, que tipo de inovações ela trouxe em relação à lei anterior? O que aconteceu de bastante relevância foi o tratamento para o traficante. As penas se tornaram muito mais pesadas, né? Inseriu-se também como um crime hediondo, né? A Lei 8.072 de 90 também teve ela acabou abraçando, né, como o tráfico de drogas equiparado, assemelhado a um crime hediondo, e também colocaram algumas circunstâncias de aumento de pena, né, no que tange a tráfico entre estados, né, situações em que possam envolver até mesmo crianças, né. O Estado teve uma preocupação maior em dar um tratamento diferenciado para o traficante, para a pessoa que realmente se comporta lá no artigo 33 da lei. Bom, e nós temos uma pergunta justamente sobre isso, feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos conferir. Eu gostaria de saber o que diferencia legalmente o usuário do traficante.
Doutora Mauri, legalmente qual é essa diferença? A lei estabelece uma quantidade máxima de drogas para a pessoa ser considerada usuário? Esse é o desafio de um magistrado que vai julgar, um promotor que vai acusar e um advogado que vai defender. A lei não estipula quantidade, não tem grandes parâmetros, mas ela pelo menos colocou um parâmetro mínimo lá no artigo 28, parágrafo 2º. O que o magistrado tem que presenciar, a quantidade da droga, a natureza, as circunstâncias onde foram apreendidas essas drogas, uma questão social, pela questão pessoal do próprio agente, os seus antecedentes. Então, quando o magistrado vai julgar, vai ter que fazer uma avaliação de uma forma conjunta. Por quê? Porque são questões muito subjetivas. Pode sim um traficante com um pequeno cigarro de uma maconha, por exemplo, de uma droga como a maconha, ser encaixado como um traficante. Ao contrário, pode ser que um próprio usuário comprou uma quantidade de droga para o seu consumo, não pode ser considerado como um traficante. Então, isso é muito verificado de caso a caso, num caso em concreto. Secretária, como é que o governo trabalha com essas diferenças entre usuário e traficante? Como é que são as políticas voltadas para isso? Eu concordo plenamente com o doutor Amauri. Hoje, esta classificação está muito no campo subjetivo. Qual é a diferença entre eles? É a vontade do agente. Se ele portar drogas, se ele transportar, se ele adquirir para o seu consumo pessoal, ele incorre no artigo 28. Se for para o comércio, é no artigo 33. A grande questão que se coloca é como fazer desta distinção. Hoje, essa distinção está fundamentalmente por meio de critérios subjetivos. De fato, hoje nós temos um grande risco de termos pessoas presas, condenadas por tráfico de drogas, quando na realidade são meros usuários e que necessitam do Estado brasileiro não o sistema repressivo, não o sistema penitenciário, e sim o sistema de saúde e de assistência social. Vários países hoje, aqui da nossa região, no continente europeu, têm adotado critérios objetivos para fazer essa distinção. O que mais se destaca é justamente um critério com base em quantidade. Essa é uma decisão que o Brasil terá que adotar e, sem dúvida, o foro mais adequado para promover uma eventual mudança é o Parlamento brasileiro. Já existe projeto de lei que tramita no Senado da República com previsão exatamente nesse sentido. Até para facilitar a ação do agente, né? Até para facilitar a ação do agente, nós temos no país um número muito elevado de prisões realizadas em abordagem de rotina da Polícia Militar nos municípios, nas diversas regiões do país, sem uma prévia investigação. E a abordagem encontra um cidadão de posse de pequenas quantidades e aí os critérios subjetivos, no mais das vezes, acabam levando de forma preconceituosa aquele indivíduo a incorrer no artigo 33 e, a partir daí, várias injustiças. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Amauri Andrade, advogado criminalista, e Vitor Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça. No programa de hoje estamos falando sobre o combate ao tráfico de drogas. E nós temos mais uma pergunta feita para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Se a droga é mais perigosa, a punição é maior? Doutora Amauri, a lei faz diferença no tipo de droga? Não faz nenhuma diferença. O que for considerado entorpecente, né, pela portaria lá 344 do Ministério da Saúde, da Anvisa, independente da natureza, da quantidade, ela é considerada, para fins de pena, será considerada da mesma forma. Agora, veja um detalhe. No artigo 42 da Lei 11.343, o juiz, no momento em que ele vai aplicar a sua sentença, existem duas circunstâncias que ele pode levar em consideração. A natureza da droga, certo? E a quantidade. A natureza da droga é, vamos dizer, uma droga mais pura, uma droga mais nociva. Então, ele pode levar em consideração para sopesar a pena, lá na sua pena base. Então, este é um único parâmetro. E existe algum levantamento, secretário, sobre qual é o tipo de droga mais consumido no Brasil? A droga mais consumida no Brasil é justamente o álcool, que é uma droga lícita. Assim como o tabaco, também uma outra droga lícita. Fora isso, quando nós entramos no campo das drogas ilícitas, a droga mais consumida é a maconha e, em segundo lugar, é a cocaína e os seus derivados, dentre eles o próprio crack.
Depois nós temos a presença de anfetaminas, de inalantes e uma lista que alcança também chamadas drogas sintéticas, que são, como eu mencionei, as próprias anfetaminas e metanfetaminas. E vamos à última pergunta feita nas ruas. A pessoa que sabe de lugares onde é feito tráfico de drogas pode denunciar anonimamente? Doutora Mauri, muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar e se arriscar. De que forma elas podem fazer isso sem se expor muito? A denúncia anônima é um caminho, de fato, melhor, né, para a pessoa se sentir mais segura. A pessoa liga para a polícia, central da polícia. A polícia, uma vez captando aquelas informações, você não precisa declinar o seu nome, seu endereço, nada pessoal. A partir dessas informações, a polícia vai fazer uma investigação prévia para saber se as informações ali prestadas são verdadeiras, né, para chegar no local do tráfico de drogas. Então, o cidadão pode ficar tranquilo, sossegado, que as suas informações pessoais não serão divulgadas. Secretário, como é o trabalho da polícia para chegar a essas apreensões de drogas? Nós precisamos investir mais nos processos de investigação e inteligência para o desmantelamento das grandes organizações criminosas. A Polícia Federal tem feito isso. No ano de 2013, a Polícia Federal brasileira bateu o recorde de apreensões, foram 220 toneladas de maconha, 41 toneladas de cocaína, com apreensões em áreas de fronteira e também no interior do país. Nós precisamos muitíssimo desta ação de inteligência, da investigação, para chegar aos grandes importadores, aos grandes distribuidores e às grandes organizações criminosas. Esse é um passo importante que o país tem que dar a partir desta melhor articulação entre as polícias estaduais e a própria Polícia Federal. Os passos estão sendo dados para que isso efetivamente ocorra. E as denúncias são sempre bem-vindas, sempre ajudam, né? As denúncias, como o doutor Mauri indicou, podem ser feitas em nível nacional. O número 190, que é o número das polícias militares, é um número que pode ser utilizado por quem queira fazer essa denúncia. E o que mais pode e deve ser feito para combater o tráfico e o uso de drogas? A equipe do Artigo 5º foi às ruas para conferir as opiniões. Tinha que ver as fronteiras brasileiras, que eu acho que eles fazem vista grossa, eu acho que não tem material humano para combater a entrada das drogas. Tem que começar pelas fronteiras, fechando as fronteiras e ter uma campanha de conscientização com os jovens. Estudar, sobretudo, e dar educação sobre a droga, né? Que as pessoas não têm e vão por curiosidade, muitas vezes. Se não é investido em educação, você vai gastar mais dinheiro para fazer a punição das pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Então, acredito que a prevenção em relação ao tráfico de drogas é investir desde o princípio na educação, desde as bases. Secretário, o senhor acredita que as pessoas ainda experimentam drogas por curiosidade, como disse o entrevistado? Olha, a pesquisa sobre o uso de crack indicou que há vários motivos. Curiosidade, dentre eles, preço é um outro critério, problemas sociais e familiares também é uma motivação, mas a curiosidade, sem dúvida, ela é um dos itens que leva muitas vezes as pessoas a experimentarem e passarem a consumir drogas. E de que forma são estruturadas as campanhas para atingir o público jovem, para evitar esse primeiro contato? Olha, a matéria indicou muito bem. Nós temos que fortalecer cada vez mais as ações de prevenção. Nós temos hoje, pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, buscado capacitar profissionais que trabalham diretamente com jovens ou com a política de drogas. Nos últimos 3 anos, nós capacitamos em torno de 500 mil profissionais e voluntários que trabalham nesta área. Dos 500 mil, foram capacitados 200 mil professores, a partir de uma parceria com a Universidade de Brasília. Embora com a Universidade de Brasília, o projeto foi nacional, porque nós usamos tecnologia de ensino à distância, para que professores, dentro da sala de aula, consigam tratar deste tema de forma qualificada, dirigindo-se aos alunos com informações qualificadas, justamente numa política consistente de prevenção. Doutora Mauri, a gente já falou aqui da diferença legal entre traficante e usuário. Mas essa pessoa que é pega com uma pequena quantidade, o usuário, ele pode ser preso? Jamais o usuário pode ser preso, inclusive em flagrante delito. Uma vez condenado, as penas que poderiam ser implicadas a ele não tem medida de prisão. Temos a admoestação verbal, prestação de serviço, né, a submissão a um programa de tratamento, mas não tem penas, não tem prisão. Então, há uma grande discussão nesse sentido, certo? Se
o usuário de droga é considerado um criminoso, né? É um problema de saúde pública que precisa ser tratado com políticas públicas voltadas a esse viés da saúde, e não questões policiais. Não vão ser penitenciárias, não vão ser prisões que vão resolver o problema. Mas isso fica registrado de alguma forma, vamos dizer assim, na ficha daquela pessoa? Ele pode ser considerado reincidente se ele for pego mais de uma vez? De fato, uma vez condenado, ele perde a sua primariedade. E uma vez condenado, voltou a delinquir, seja em outro crime, por exemplo, ele vai ser reincidente. Ele vai responder processo, ele não é preso, mas ele vai responder processo. Mas vale a pena ressaltar que existe instituto despenalizadores na lei de drogas. Na lei de drogas, não, no próprio juizado especial criminal, porque como esse crime não é de grande potencial ofensivo, é de menor potencial ofensivo, ele vai ser processado e julgado no juizado especial. Temos o instituto da transação penal. Antes mesmo do magistrado, antes mesmo do promotor de justiça denunciar, e antes mesmo do magistrado julgar, condenar, esse sujeito poderá fazer um acordo com o Estado, pagar alguns serviços, pagar cesta básica, e, enfim, ele não vai ser condenado, e chama-se transação penal esse instituto despenalizador, que é previsto para esse tipo de crime. Secretário, agora os entrevistados falaram também nas fronteiras brasileiras. O que o Estado tem feito para proteger as nossas fronteiras e o nosso espaço aéreo? Nós fazemos fronteiras com vários países aqui na nossa região. Hoje nós temos uma presença muito mais ativa das forças de segurança do país, por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais e também do Ministério da Defesa. E, além disso, nós temos operações conjuntas com as forças de segurança dos países vizinhos, sobretudo Peru e Bolívia. Também uma articulação bastante forte com a Polícia do Paraguai. E a nossa atuação hoje, fortemente nessa fronteira, com o uso de tecnologia, nós temos hoje também veículos não tripulados, nós temos scanners situados nas fronteiras, atuando de forma conjunta, e isso tem levado a um número cada vez maior de apreensões de drogas. Ainda que o Brasil faça grandes esforços para atuar na fronteira, e tem feito, isto não tem impedido, lamentavelmente, a entrada de drogas no país, porque a ação tem que ser combinada. Além das ações na fronteira, nós temos que atuar, sobretudo, também nas ações de prevenção e cuidado com as pessoas. É esta ação combinada que dará os resultados que todos buscamos. Pois é, então, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que mais pode ser feito para poder prevenir e combater o tráfico de drogas. Doutora Mauri. Uma vez a pessoa incorrendo num crime de tráfico de drogas, dentro dos 18 verbos que nós temos lá no artigo 33, esse crime vai ser equiparado a um crime hediondo, que terão implicações fortíssimas, pesadas, uma vez a pessoa sendo condenada. E uma pessoa sendo condenada, primeiramente, a lei prevê que o regime de cumprimento de pena será inicialmente no regime fechado. E temos implicação também na questão da progressão de regime. Uma vez que ele está no regime fechado, ele vai demorar mais tempo para progredir do fechado para o semiaberto. No caso do primário, 2/5 e do reincidente, 3/5. Então, nós temos implicações pesadíssimas para a pessoa que possivelmente seja um traficante ou venha correr nesse crime de tráfico de drogas. Logicamente, para os usuários, que nós temos de mais pesado, vamos dizer, era uma vez condenado, o fato de perder a primariedade e ser considerado um reincidente. Mas, de fato, o Estado, por meio da Lei 11.343 de 2006, tem sido ainda brando com os usuários, né? Até mesmo por não entender, eu acredito, o legislador, por ser um problema mais voltado à saúde pública do que uma questão criminal. Então, só fica essa observação, porque, de fato, a hediondez de um crime no tráfico de drogas ou na associação para o tráfico tem implicações bastante pesadas no que tange a lei. Professor secretário. Há muito por fazer, especialmente no investimento das investigações, da inteligência das forças de segurança do país, para que, de fato, possamos desmantelar as grandes organizações criminosas que importam e distribuem a droga em nosso país. No campo da redução de demanda, ampliar cada vez mais a oferta de prevenção, tratamento e reinserção social, com projetos de geração de renda, geração de trabalho, com cooperativismo. E para quem hoje está em situação de absoluta vulnerabilidade, a oferta de serviços sociais que indicam acolhimento com dignidade e combinado com as ações de tratamento. Esse conjunto de ações na área de redução de oferta, com enfrentamento ao tráfico de drogas, e na área de saúde e assistência social, combinadas as ações,
é muito possível e nós trabalhamos assim para que o país consiga produzir os dados e os resultados que tanto busca. Bom, com essas explicações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Mauri, secretário Vitor, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no estúdio da TV Justiça. E obrigada também pela sua companhia. Tem alguma sugestão de tema? É só enviar para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até a próxima semana.